Vou ter que falar novamente sobre TT. E agora, mais do que falar de TT, vou falar sobre jornalistas e algumas opiniões que eu acabei ouvindo ontem a respeito dessa possível contratação do Grêmio, que até o momento, pelo menos, não tem nada confirmado. Estou gravando aqui perto do meio-dia da terça-feira, dia 29, e não tem nada ainda certo, mas a coisa se encaminha, né? Rumores seguem rolando. E ontem, segunda-feira, dia 28 de março, eu acabei ouvindo o Sala de Redação bem tarde, assim, depois do horário comercial eu fui fazer uma academiazinha e às vezes eu escuto fora do horário, né? Eu tinha gravado meu vídeo bem mais cedo falando de TT e de Elkson, né? A minha opinião sobre essas duas possíveis contratações do Grêmio que estão aí engatilhadas ou em tratativas. E eu iniciei o vídeo falando de TT até de uma forma assim mais... Tá, meu, TT não tem muito o que falar, né? Tipo, se vier, é um milagre dos céus que cai no colo do Grêmio, é praticamente de graça. Aí já tem um asterisco aí, que essa questão das camisas que ele estaria exigindo pode ser um valor mais elevado, mas enfim, acho que não vai ser por aí o empecilho, né? Eu acho que a questão da Europa lá, do negócio pelo TT em outro clube, eu acho que é isso que está atravancando mais. E outra, né, gente, eu já falei também disso em outros momentos, mesmo que o TT exija muitas camisas, uma fortuna, o Grêmio tem que gastar 2 milhões em camisas para ele fazer lá uma caridade, que ele quer doar essas camisas para projetos sociais e etc. Mesmo que ele exija um salário de 500 mil por mês, mesmo que a coisa não seja tão maravilhosa quanto falam, o TT está sendo vendido e o Grêmio tem 15%. O Grêmio tem 15%, lembrem-se disso. Porque antes estavam ventilando 60 milhões de euros para o Milan, da Itália. Parece que andou dando uma esfriada, até mesmo pelos valores que o Shakhtar estaria exigindo. Mas vamos botar metade? Beleza, tá muito caro, né? O Shakhtar tá lá num país que vive um conflito, tem toda uma questão que de repente esse desespero dos clubes ou esse fato conturbado ali da Ucrânia pode ter desvalorizado e tal. Vamos cortar pela metade, pela metade. 30 milhões de euros, o Grêmio ganharia 15% disso, daria uns 25 milhões de reais. Eu lembro porque quando era 60 milhões de euros, a parte do Grêmio daria mais de 50 milhões de reais. Beleza, corta pela metade, o Grêmio ganharia pouco mais de 25 milhões de reais, talvez 26, 27, não sei. Ah, tem que pagar 3 milhões pro TT, beleza. O Grêmio vai ganhar só 20, o TT vai jogar aqui 3 meses de graça e ainda o Grêmio vai ganhar 20 e poucos milhões de reais. Não tem como, não tem por onde tu olhar que tem algum furo, né? E eu falei disso mais ou menos no vídeo de ontem, fiquei aqui durante metade do vídeo falando dos benefícios de ter o TT e etc. Só que assim, eu não estava tentando justificar muito por que era tão bom ter o TT, eu estava falando meio que o óbvio, né? Pontuando algumas questões mais práticas apenas. E aí fui ouvir o Sala de Redação no final do dia, no final da tarde, e Maurício Saraiva se colocou totalmente contrário a essa contratação, disse que se ele fosse um dirigente ele não traria o TT. Cara, eu juro, eu estava fazendo academia ali, eu parei o que eu estava fazendo e falei, não, não, não. Eu parei o que eu estava fazendo e fui escutar. Não, aqui tem alguma bomba que eu desconheço, né? TT de repente acabou fisicamente, TT é conturbado no grupo, lá no vestiário, ele tem alguma informação aqui. Cara, não tinha nada. Ele apenas era contra, sabe por quê? Porque era só por 3 meses. Porque era só por 15 jogos da Série B. Ele falou, e daí? Aí o TT sai e aí fica um furo no time do Roger. Cara, se o TT não vier, vai ficar esse mesmo furo durante as 38 rodadas da Série B. Sabe? Daí o TT vai roubar a vaga do Campaz ou do Janderson, sei lá. Cara, vai porque ele é melhor. Se ele sair, aí o Campaz volta a ser titular. Melhor do que o titular, do que o Campaz ser titular por 38 jogos. Se o TT é melhor, é uma obviedade. Qualquer jogador que jogar que é melhor que o outro, pro time é melhor que ele jogue do que o outro. Não é tão simples.
E aí, cara, a pérola veio, e eu vou. E não é só o Maurício Saraiva, tá? Eu vou falar de mais gente aqui. Não vou citar nomes até porque eu não lembro, mas eu vou citar uma situação. Mas o Maurício Saraiva disse assim: se fossem os últimos 3 meses da competição, eu até entenderia. Porque tem casos que o jogador chega por um momento curto, mas é o sprint final, e aí dá certo, aí ele se engaja, aí ele. Cara, e logo o Maurício Saraiva, que é um defensor dos pontos corridos, me fala uma coisa dessas. Qual é a diferença de ganhar 3 pontos graças ao TT nos primeiros jogos ou nos últimos? 15 jogos dá quase 40% da competição, dá quase um turno inteiro. Se o Grêmio conseguir encaixar com o TT conseguir jogar a bola que a gente sabe que ele tem, imagina, como eu falei no outro vídeo, se ele foi um diferencial no jogo contra o Real Madrid lá na Champions, será que ele não consegue ser um diferencial contra a Ponte Preta, contra a Tombense? Talvez sim, cara. Talvez não também, porque nem o Messi, nem o Cristiano Ronaldo são craques que resolvem todos os jogos, né? E nos campeonatos nacionais lá que eles eventualmente jogam, tem os timinhos menores e eles não acabam com todo o jogo. O TT não vai fazer isso também. Mas não tem uma possibilidade melhor com o TT do que com o Janderson? Tem. É óbvio. Imagina, pega o Messi no auge ali com 28 anos, 30 anos até, sei lá. Aí tu pergunta pro Alavés da Espanha, não, até assim, pro Atlético de Madrid, que é um time maiorzinho assim. Olha só, vocês querem fazer 15 jogos do Campeonato Espanhol, os primeiros 15 com o Messi, e depois ele volta pro Barcelona. O que eles iam dizer na época? Não, só 15 jogos com o Messi não tem mínima chance. Porque daí depois o Messi sai e nós vamos ficar sem ele. Cara, qual é a lógica disso, cara? Sinceramente, qual é a lógica disso? Não tem nenhum sentido. Sério, eu fiquei chocado. Eu até brinquei, mandei uma mensagem pro Potter e depois até tuitei isso. Cara, o Sala de Redação vai acabar. Porque os caras ouviram o Maurício Saraiva dizendo um absurdo desse e ninguém deu uma bengalada nele. Ninguém. Cadê o Paulo Santana numa hora dessas? Cara, alguém tinha que pelo menos tirar a roupa e começar a gritar, pular pelado, sabe? Pegar um extintor de incêndio e começar a fazer. Porque alguma coisa tinha que ser feita quando o Maurício Saraiva começou a falar disso. E pelo menos justiça seja feita, se eu não me engano, ele era a opinião isolada ali no Sala de Redação. Todos os outros, até uns ponderavam mais, outros já estavam mais empolgados com a ideia, mas mesmo os que ponderavam, concordavam que o negócio tinha que ser feito. Aí tu até pode ponderar, cara, eu acho que o TT não é tão bom quanto vocês estão achando. Ele vai vir e não vai resolver tanto. Beleza, é uma opinião plausível. Cara, por 3 meses, realmente, ele até ele engrenar, não vai ser grande coisa. Não se iludam. Beleza, é uma opinião plausível. TT vai dar errado, é uma opinião plausível. Agora, não façam um negócio. Eu não faria este negócio, cara. Aí não. Um cara que está vindo de graça e, como eu falei, mesmo se vier com algum custo, no fim das contas tem a venda dele que vai ser de graça de uma forma ou de outra. Cara, não tem para onde tu olhar. E assim, e ele quer voltar, ele não precisa do Grêmio. Ele não precisa do Grêmio, muito menos numa Série B. Ele não precisa de uma Série B no currículo dele. Ele quer voltar, tá dando a entender muito por questões assim afetivas mesmo, por questões tipo, porra, nunca joguei no profissional do clube, clube que me formou, eu quero de repente fazer uma história, ele tá aí observando o caso do Douglas Costa, de repente ele viu uma brecha aí para fazer diferente, para entender ali um contexto que pode, né, botar o nome dele na história do Grêmio, mesmo num tiro curto. Então eu vejo essa boa vontade dele e vejo que, cara, se der tudo errado, não se compara a Douglas Costa, não se compara a nada. É um cara que tem boa técnica, bom futebol, veio aqui, não só resolveu um jogo, só foi bem no outro, nos outros não foi grande. E aí, cara? Mas daí vai segurar os guris da base. Então tá. Então é o exemplo que eu dei do Messi lá. Poxa, o Messi vai segurar a base do Atlético de Madrid, do Alavés. Não aceitem o Messi. Não, cara. O cara é flagrantemente melhor. O cara é um cara de nível de Champions League, um cara que tem interesse do Milan, um cara que tem interesse do Real Madrid, um cara que tem interesse de grandes clubes da Europa. Não vai poder jogar no Grêmio na Série B?
porque talvez o Vini Paulista pode ser melhor. Não, cara, o TT já é uma realidade. O Vini Paulista a gente vai saber ainda. Deixa ele segurar o Vini Paulista por 3 meses, não tem problema nenhum. Depois o Vini Paulista tem o resto do ano inteiro e uma vida inteira para mostrar se tem algum talento ou não. Sabe? É inacreditável. E aí, às 9 da noite, mais ou menos, 9 e pouco da noite, eu tive que sair de casa de carro e fui ouvindo a rádio gaúcha, tava ligado na gaúcha. E eu fui brevemente, sim, um trajeto curto. Aí tava dando algum programa da gaúcha das 9 e pouco da noite, não sei qual é o nome. O Luciano Périco até tava no comando, eu acho. E ele também, justiça seja feita, defendia, né, defendia o óbvio. Mas tinha uns 2 ou 3 caras ali, não, tinha uns 2 caras, eu acho, ali no debate, acho que eram uns 4 ou 5 debatendo, não sei quem era, o Colin, não sei mais quem, o Léo, não sei das quantas, eu não lembro dos nomes dos caras, eu sou ruim disso, não conheço muito bem aí a cena, né, do jornalismo de forma geral, assim, e também foi rapidamente, eu ouvi, assim, num trajeto curto, cara, e tinha uns 2 caras na mesma batida do Maurício Saraiva. Um deles, eu tenho certeza, inclusive, que ouviu o Sala de Redação, porque ele repetia algumas falas do Maurício meio que na íntegra, assim, sabe? E esse cara, que eu não sei quem é, acho que é um Léo alguma coisa. Se vocês ouvem a Gaúcha às 9 da noite, talvez saibam quem é. Ele dizia assim, se fosse uma Libertadores, para chegar o TT e jogar só as oitavas e depois ir embora, aí sim. Mas jogar só as primeiras rodadas da Série B e ir embora não faz nenhum sentido. Cara, o que passa na cabeça desse cara, velho? Jogar as oitavas da Libertadores e depois ir embora faz sentido. Aí se o Grêmio perde nas quartas, não interessa se tu perdeu nas quartas, na semi, na final, na fase de grupos, tu não é campeão, acabou. Então o TT pode acabar com o jogo nas oitavas, ele pode fazer 10 gols na ida e 6 gols na volta, e 13 assistências ao todo. Se o Grêmio perder na fase seguinte, não adiantou nada. Agora, se o TT acabar com 15 jogos da Série B, o Grêmio está encaminhado na Série A. Aí o TT vai embora, a gente põe o Vini Paulista para jogar e tá tudo certo, velho. A gente vai precisar de uns pontinhos aqui, outros ali. É totalmente o contrário. Na verdade, eu acho que assim, se o TT quisesse vir para jogar só até as oitavas de uma Libertadores com o Grêmio, também eu aceitaria. Todas as hipóteses são válidas. Ah, tu quer o cara te ajudando só até aqui e depois sai? Sim, é melhor do que ele não ajudando em nenhum momento. Se ele é melhor que todos os jogadores que a gente tem, é óbvio que me serve tanto na hipótese da Libertadores quanto na do ponto corrido. Mas se é para fazer uma análise de que é melhor, é óbvio que é nos pontos corridos, cara. Que não interessa se tu ganhou 3 pontos no primeiro jogo ou no último, vale a mesma coisa, valem os mesmos 3 pontos. Sério, eu fiquei chocado, mas eu pensei assim, o Maurício Saraiva tá viajando, é um caso isolado, é famoso caso isolado. Aí depois às 9 da noite tinha uns 2 caras concordando, velho, eu fiquei chocado, tipo assim, repito, dizer que acha que vai dar errado é um palpite, que tudo bem. Agora dizer eu não traria, cara, não tem pra onde tu olhar que é nocivo ao Grêmio. Eu, pelo menos, não enxergo. Sinceramente, eu não consigo enxergar. Na pior das hipóteses, não vai custar o Grêmio e ele vai estar aqui tentando ajudar e talvez seja melhor do que muitos que a gente tem aí que também às vezes tentam ajudar e não conseguem tanto. Então, assim, olha, eu fiquei um pouco chocado e vou dizer uma coisa aqui para vocês. Tem alguns jornalistas que talvez estejam aí dando essa opinião de que o Grêmio está errando ao trazer o TT, o Grêmio está recebendo um presente dos céus, caindo no colo do Grêmio, um milagre, né? Um jogador que o Grêmio jamais teria condições de trazer alguém parecido para este momento, ainda mais. E os caras achando ruim, os caras conseguindo ver pelo neste ovo que não tem, que não existe. Eu vou dizer para vocês, cara, deve ter uns e outros aí que são colorados enrustidos. Juro, eu não gosto dessas coisinhas de rotular, de teoria da conspiração, mas tem uns caras que eu tô fazendo até eu tô defendendo eles, eu tô dando um elogio a eles, porque na minha opinião, o cara ter essa opinião totalmente isenta, genuína, não, acho que não tem que trazer, eu acho que é um erro de análise grosseiro, bizonho.
Então eu quero crer que alguns deles, outros beleza, pode ser que seja a opinião deles genuína e eu vou discordar frontalmente, tá tudo certo. Mas tem uns aí, cara, que olha, que talvez assim, seja um coloradismo que até não é deliberado, não é proposital. Eles não ficam pensando assim, eu vou dizer que o TT é ruim para sacanear o Grêmio. Não, mas acho que algo dentro deles inconsciente brota na hora que eles vê o Grêmio com a possibilidade de botar um cara de Champions League na Série B. Acho que eles olham para isso e falam, não é legal, não é legal, porque depois ele sai, e aí? E vai ficar, e o Grêmio como é que fica? Não é legal, porque esse guri não vai se engajar, porque, sabe? Eu acho que alguma coisa brota de algum desses caras aqui de dentro, assim, que eles tendem a querer desconstruir uma hipótese que eu não vejo possibilidade de furo em lugar algum. Mas enfim, vamos acompanhar, nem é certo ainda, tem coisa para rolar ainda. Vamos ver se tudo dá certo e era mais ou menos isso. Feito, falou, abraço.